Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marlon. Eu sou o professor que vai trabalhar com vocês as disciplinas de Fisiologia Animal, a Fisiologia 1 neste semestre, a Fisiologia 2 no semestre seguinte, no semestre que vem, e depois ainda trabalharemos juntos a disciplina de Reprodução Animal. Vocês, ao longo do tempo, ao final, né, dessas três disciplinas que estão alocadas atualmente no segundo, no terceiro e no quarto semestre, vocês verão que elas têm uma conexão grande entre elas, né? Especialmente, obviamente, a Fisiologia Animal 1 e a Fisiologia Animal 2, que, na verdade, são uma continuação, tá? A 2 é uma continuação da 1. Elas estão separadas por uma questão didática, né? Seria complicado trabalhar toda a fisiologia em um único semestre. Muito bem. Nós ainda não tivemos a satisfação de nos encontrarmos pessoalmente, né? Em função de toda essa situação que a gente está vivendo, mas, de qualquer forma, é um prazer encontrá-los aqui, tá? E trabalhar com vocês ao longo desse semestre. Eu espero que seja proveitoso, né, que vocês consigam aproveitar esta disciplina da melhor maneira possível, certo? E para que isso aconteça, para proporcionar isso para vocês, eu pensei a disciplina de uma forma que vou descrever para vocês agora como é que a gente vai conduzir essa disciplina, tá bem? Bom, primeira coisa, pessoal, é interessante que vocês tenham em mente o que é a fisiologia, né? A fisiologia animal. Vocês talvez já tenham ouvido falar, né, sobre a fisiologia, alguns talvez já tenham pego um livro de fisiologia na mão, ou até já tenham cursado fisiologia em uma outra universidade, em um outro curso, né? E já saibam, de qualquer forma, eu digo para vocês que na fisiologia animal a gente busca entender como funciona o organismo animal, certo? É algo que eu digo sempre para os meus alunos da Fisiologia 1, é o seguinte: não basta nós darmos dieta para o animal, ou administrarmos um medicamento para o animal, ou oferecermos água para um animal, né? Tudo isso a gente faz no dia a dia, certo? E para isso, a gente não precisa, digamos assim, nada muito mais do que a vivência prática do dia a dia. Em uma propriedade, a gente vai aprender, todo mundo aprende, né? Praticando todos os dias numa propriedade, a gente aprende, uma criança aprende. Mas aqui, na universidade, no curso de zootecnia, e especialmente na disciplina de fisiologia, o que eu quero é que vocês consigam ir um pouco adiante, ou seja, que vocês entendam o que vai acontecer dentro do animal toda vez que vocês ofertarem e ele consumir a dieta, ou ele não consumir a dieta. Quais as implicações que isso terá no organismo dele? Por que isso vai aumentar a produção ou diminuir a produção do animal? Seja essa produção um terneiro, carne, seja essa produção leite, seja essa produção ovos, seja lá o que for, né? Então, é interessante que vocês comecem a pensar desta forma durante o curso de zootecnia.
né? Eu tenho que entender o que acontece dentro do animal, tá? E é por isso que nós estamos aqui, tá? Com esse conhecimento teórico associado à prática, vocês serão profissionais e produtores ou produtores mais preparados para entender o que está acontecendo nos animais e na propriedade, certo? Então, a fisiologia busca isso, nos proporcionar o entendimento de como funciona o organismo animal. E para entender como funciona o organismo animal, é interessante que a gente divida este animal, entre aspas, em sistemas. Por exemplo, sistema nervoso, sistema muscular, sistema endócrino, sistema digestório, sistema reprodutivo, sistema urinário, sistema respiratório, enfim. E existem outros sistemas ainda que a gente não vai tratar na fisiologia, mas, por exemplo, o sistema imunológico, né? Vocês têm uma disciplina, a gente vai abordar o sistema imunológico eventualmente, mas não de uma forma muito específica, porque vocês têm uma disciplina em que vocês vão aprofundar mais o conhecimento, o estudo no sistema imunológico, por exemplo, tá? Mas, desses sistemas que eu citei, nós vamos conversar sobre eles, para que vocês entendam melhor como funciona cada um desses sistemas, como funciona a interação entre esses sistemas e, consequentemente, entender como funciona o organismo animal. Repito, porque, mais uma vez eu digo, o animal é o objeto de trabalho de vocês, né? E vocês têm que entender como é que essa máquina funciona, certo? Como é que essa máquina vai responder a tudo aquilo que vocês estão oferecendo a ele ou deixando de oferecer a ele, tá? E para que a gente consiga entender melhor como funciona cada um desses sistemas, tá? E depois a interação entre eles, é importante que a gente entenda como funciona a unidade funcional, né, com o perdão do trocadilho, como trabalha a unidade funcional do animal. E qual é a unidade funcional de um organismo? É a célula. São as células, tá? E a gente vai começar a conversar, então, na fisiologia sobre algumas características das células que são comuns às centenas de células que constituem os tecidos e o organismo animal, e vocês vão, então, começar a entender, desde o início, como funcionam as células, para que vocês entendam como funcionam os sistemas e, consequentemente, entender como funciona o organismo animal, que é um conjunto de sistemas, certo? Muito bem. Então, é isso que a gente vai trabalhar ao longo da Fisiologia 1 e no semestre que vem, ao longo da Fisiologia 2, e iremos complementar, né, aí especificamente o sistema reprodutivo, lá na reprodução animal. Bem? Então, essa é a conversa que nós teremos ao longo dos próximos 3 semestres, né? Fisiologia 1, Fisiologia 2, Fisiologia Animal 1, Fisiologia Animal 2 e reprodução animal. Segundo, terceiro e quarto semestres do curso de zootecnia. Muito bem. Eu sugiro para vocês, para aqueles que ainda não deram uma olhada no calendário acadêmico, que o façam, né? Vocês vão encontrar o calendário acadêmico do segundo semestre de 2021, assim como encontraram o calendário acadêmico do primeiro semestre de 2021 disponível lá na página da universidade. E vocês verão que o semestre, né, o segundo semestre de 2021 está iniciando hoje, no dia 13 de outubro, e irá até o dia
18 de fevereiro, que é uma sexta-feira. Lá no calendário está previsto 19 de fevereiro, que é um sábado, né? Porque o REDE, né, esse sistema que a universidade adotou durante o período de pandemia, ele prevê a utilização de alguns horários no sábado para repor algumas datas, tá? Então vocês verão lá que o segundo semestre de 2021, esse que está iniciando hoje, ele vai terminar em meados de fevereiro, mais ou menos, lá pelo dia 18, 19 de fevereiro, certo? Muito bem. Então, nós iremos... e tem um detalhe que eu anotei aqui também. Entre os dias, ali no final do ano, né, a partir do dia 20 de dezembro até os primeiros dias de janeiro de 2022, já haverá o recesso de final de ano, né, em que as atividades na universidade estarão suspensas, ou a maior parte delas suspensas por força deste recesso de final de ano, tá? Então, baseado nessas datas e também na data de ali 21 ou 22 a 26 de novembro, se não me engano, acho que é 22 a 26 de novembro, haverá a JAI, né? É a primeira JAI de vocês, ou seja, Jornada Acadêmica Integrada, onde ocorre na universidade atividades, digamos assim, adicionais, né? De pesquisa, de extensão, vocês podem assistir a palestras, a painéis, enfim. Nesta semana da JAI, as atividades didáticas, né, ou seja, as aulas, elas estão suspensas, né, elas não ocorrem, para que os alunos, então, possam assistir a estas outras atividades, tá? Que eu não tenho certeza ainda, mas imagino que todas elas ocorram de forma online, todas essas atividades. Não sei se já temos a informação de que alguma atividade da JAI será presencial, mas isso certamente mais adiante vocês ficarão sabendo, isso será avisado, né? Na página da universidade, enfim. Bom, então eu sugiro para vocês que deem uma olhada no calendário acadêmico, tá? Para que vocês possam ter uma ideia da organização de datas da universidade nesse segundo semestre de 2021. Em relação, eu estou falando no calendário acadêmico, porque em relação às atividades de fisiologia, elas ocorrerão, evidentemente, obedecendo esse calendário acadêmico, tá? E as nossas atividades da Fisiologia Animal 1 ao longo do semestre serão atividades ou aulas assíncronas, tá? Assíncronas, ou seja, essas atividades, elas serão baseadas em aulas que eu irei gravar e irei disponibilizar no YouTube para vocês, tá? Eu tenho um canal no YouTube, talvez alguns de vocês já tenham acessado, é Marlon Nadal, tá? Então, procurem no YouTube Marlon Nadal, certo? De preferência, se inscrevam nesse canal, que toda vez que eu postar vídeos, vocês serão avisados, né? À medida em que se inscrevem, e aí vocês poderão acessar esse canal. Chamo a atenção de vocês o seguinte, ó. Além do YouTube, onde eu disponibilizarei estas aulas, tá? Nós usaremos também como meio de comunicação, aliás, já estamos usando, né? O e-mail, eu já enviei e-mail para a turma, tá? Usaremos o WhatsApp, nós já temos um grupo de WhatsApp, então se alguém ainda não foi adicionado ao grupo de WhatsApp, procure um colega, tá? Esse link eu já disponibilizei via e-mail,
muita gente já está lá nesse grupo do WhatsApp, mas quem ainda não está, por favor, procure um colega para ter acesso ao link, tá? E poder entrar nesse grupo do WhatsApp, porque através do grupo do WhatsApp nós nos comunicaremos muito ao longo do semestre, porque são comunicações rápidas e muito fáceis de atingir o maior número de pessoas num espaço curto de tempo, tá? Então, a gente vai usar o YouTube, a gente vai usar o e-mail, a gente vai usar muito o WhatsApp e a gente ainda vai usar o Moodle, tá? O Moodle. Especialmente o Moodle nós usaremos para as atividades avaliativas de vocês, tá? Que eu vou falar sobre elas daqui a pouco, tá? Então, a atividade avaliativa, ou as atividades avaliativas, nós faremos no Moodle, tá? Então, nós usaremos esses canais de comunicação, YouTube, e-mail, WhatsApp e Moodle, ao longo do semestre, tá bem? Muito bem. Então, pessoal, falando um pouquinho destas aulas, dessas aulas que eu vou disponibilizar no YouTube para vocês. Vocês sabem, vou contar uma historinha rápida aqui, que desde março de 2020, né, as aulas foram suspensas em função da pandemia, no dia 16 ou 17 de março de 2020. Tá? No dia 30 de março de 2020, Marlon, resolvi retomar as atividades, as aulas de fisiologia online, certo? E eu comecei estas aulas de fisiologia, não só na zootecnia, mas em outros cursos também, com aulas síncronas, né? com lives, certo? E foram 2 semanas de lives, né, em que, em função dos problemas que nós tivemos, quais problemas? Problemas de acesso de internet, né? Muitos alunos foram para a área rural e tinham dificuldade de acessar a internet naquele momento da aula. Até mesmo alunos na zona urbana tinham instabilidade na internet. Eu tinha também, obviamente, instabilidade na internet. Quer dizer, essa instabilidade ou indisponibilidade da internet nos limitou muito às aulas síncronas, né? As lives, certo? Mesmo que eu tenha gravado algumas delas. Na medida em que eu gravei algumas lives, tá? E depois eu disponibilizei, eu percebi que não era muito equilibrado, porque evidentemente que aqueles alunos que conseguiam acessar, eles poderiam interagir comigo, enquanto outros que não estavam ali naquele momento não conseguiam, obviamente, tá? Mesmo que pudessem assistir essas aulas gravadas num outro momento, eu percebi que havia um desequilíbrio, tá? E eu não achei que esse fosse o ideal, porque, afinal de contas, ninguém tem culpa de não ter acesso à internet, né? Então, a forma que eu encontrei, digamos assim, mais equilibrada e, consequentemente, mais eficiente, tanto para mim, em termos de organização, quanto para os alunos poderem se organizar, né, e assistir os vídeos, foram as aulas assíncronas, em que eu gravava os vídeos e disponibilizava. Primeiro eu mandei por e-mail, depois eu acabei disponibilizando no YouTube, tá? E desde então nós minimizamos os problemas, né? Porque, além disso, vocês sabem muito bem, muitos alunos precisaram trabalhar durante esse período de pandemia, estão trabalhando, né? Estão ajudando em casa, na propriedade, ou estão, enfim, trabalhando em outro ramo, e aí assistem aos vídeos no YouTube, que é fácil, né, da gente acessar, no momento em que conseguirem, lá nos seus horários, tá? Então, se vocês me perguntarem, é o modelo ideal, professor? Eu vou dizer que não, é evidente que não, né? O modelo ideal é na sala de aula, né? No olho no olho, esse é o ideal.
Mas, infelizmente, a gente ainda não está tendo essa possibilidade, né, da aula presencial, do olho no olho ali, do ao vivo, né, em que eu falo, a dúvida volta no mesmo momento, ou a observação vem, e a gente acaba discutindo um assunto que nem sempre é relacionado especificamente à fisiologia, né, mas enfim, tá, pessoal? Então, eu quero dizer para vocês, eu irei disponibilizar essas aulas no YouTube, nesse canal Marlon Nadal, tá? Sempre que eu disponibilizar os vídeos no YouTube, eu vou avisar lá no grupo do WhatsApp, ó, pessoal, postei o vídeo lá no YouTube agora, tá? E todo mundo vai ficar sabendo, além daqueles que se inscreverem no canal, evidentemente, serem avisados, ainda serão avisados por mim lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu sugiro para aqueles que puderem, tá? E eu sempre farei isso, né? Eu sempre postarei, e serão 2 ou 3 vídeos por semana, e eu sempre vou postar esses vídeos num momento em que aqueles que podem e que querem assistirão os vídeos no horário previsto para a aula de Fisiologia 1, né? Se nós estivéssemos no presencial. Se eu não me engano, às quartas-feiras, né? Das 8h30 às 11h30 é o horário previsto para a aula de fisiologia no calendário lá do semestre. Muito bem, eu vou disponibilizar os vídeos para vocês num horário em que aqueles que puderem e quiserem, repito, possam, na quarta-feira, às 8h30, sentar lá na frente do computador, pegar um mate e assistir a aula de fisiologia, tá? Certo? Outro detalhe, pessoal, essas aulas, esses vídeos, né, que eu vou postar, eles serão em torno de 30 a 35 minutos, tá? A partir desses 30, 35 minutos de vídeo, né, que vão, se vocês assistirem o vídeo parando, copiando, né, isso vai se estender por muito mais do que 30, 35 minutos, evidentemente, tá? E além desse período, né, que vocês vão assistir o vídeo pausadamente, copiando, fazendo as anotações de vocês para montar o material de vocês sobre a fisiologia 1, animal 1, vocês derem uma aprofundada em determinados assuntos que eu citei naquele vídeo, tá? Vocês vão lá na internet, vocês vão em algum livro de fisiologia que vocês tenham, né? Seja na biblioteca, nos horários em que a biblioteca está aberta, ou mesmo em e-books, né, que existem vários na internet, né, de fisiologia animal, vocês aprofundem aquele assunto, então. Esse é um assunto que me interessa, o professor falou em aula, discorreu alguma coisa sobre ele, mas eu ainda fiquei com algumas dúvidas. Eu, evidentemente, vou perguntar para o professor via e-mail ou via WhatsApp, e vou pesquisar lá na minha fonte, né? Vou procurar fontes de pesquisa na internet, através de e-books, através de sites, ou tenho um tempo, estou em Palmeira, vou lá na biblioteca, ou vou numa outra biblioteca, que eu sei que tem esses livros, e vou procurar mais sobre esse assunto. Essa é a forma mais proveitosa que vocês podem ter neste período, né, de aulas online. Montar o material de vocês, baseado no que eu falar em aula, e também montar esse material, enriquecer esse material através de pesquisas que vocês façam por conta própria, tá? Esse é o ideal, na verdade. Esse é o modelo ideal, tá? Não só nesse período de aulas online, mas também no período de aula presencial. Tenham isso em mente desde o início do curso. Isso é a forma ideal. Eu ouvir o que o professor está falando, fazer as minhas anotações, fazer os meus questionamentos e pesquisar fora. Esse é o ideal, tá? Muito bem. Então, esses vídeos serão em torno de 30 a 35 minutos, tá? É importante que vocês montem o material de vocês, e vocês vão perceber, pessoal, que nas minhas aulas eu uso muitas figuras. Pouco texto e muitas figuras, tá? E eu exploro as figuras, então vocês podem montar esse material, tá? E um detalhe,
O pessoal, às vezes, tem como mandar essas figuras, professor? E eu, olha, até teria, mas é trabalhoso para mim. E principalmente por quê? Porque as figuras são minhas? Não, não são minhas, não sou eu que fiz essas figuras. Principalmente porque essas figuras estão disponíveis na internet. Então, é só vocês digitarem ali no Google tal assunto, fotos, e vai aparecer lá, você sabe melhor do que eu, vão aparecer lá N figuras sobre aquele assunto. Tá? Figuras, às vezes, melhores, ou mais detalhadas do que aquela que eu estou usando. Então, vocês podem muito bem montar o material de vocês, aprofundar o estudo de vocês, né? Baseado no que eu falei, mas também buscando essas figuras na internet. Tem vários alunos, eles me mostram às vezes, né, me mandam fotos e tal, e pega a figura na internet, imprime a figura, cola lá no caderno, faz as anotações relacionadas àquela figura. Tem gente que montou material excelente, material que eu mesmo não tenho. Até hoje não montei um caderno com todas essas informações, tá? Tem gente que fez isso, vários fizeram isso, e eu acho que aproveitaram bem a disciplina fazendo isso, tá? Então, as nossas aulas serão desta forma, assíncronas, né? Eu disponibilizarei esses vídeos no YouTube, avisarei vocês que postei os vídeos lá, preferencialmente aqueles que puderem, né, assistam esses vídeos no momento que está previsto para a aula de fisiologia, para melhor se organizarem. Aqueles que não puderem, poderão fazer a qualquer momento, né, à noite, no final de semana, enfim, como acharem melhor. E uma coisa fundamental, pessoal, após assistirem esses vídeos, após montarem o material de vocês, após darem uma pesquisada, qualquer dúvida, me mandem essas dúvidas por e-mail ou pelo WhatsApp. Se não quiserem mandar no WhatsApp do grupo, mandem no privado, não tem problema. Eu normalmente respondo logo em seguida, tá? Eu sempre ando com o meu celular, eu respondo, eu abro e-mail, eu abro o WhatsApp, respondo na hora, às vezes. Se não respondo na hora, provavelmente naquele dia vocês terão a resposta, tá? Certo? Então, não deixem de me perguntar, não fiquem com dúvidas, tá? Não fiquem com dúvidas, certo? Então, isso é importante que vocês lembrem. Bom, sobre a atividade avaliativa, como eu disse para vocês, a atividade avaliativa, ou as atividades avaliativas serão realizadas no Moodle. Eu não vou colocar a turma de vocês no Moodle na primeira semana agora, tá? Vocês sabem melhor que eu, existem 1 ou 2 semanas de reajuste, depois tem a segunda, terceira, quarta, quinta chamada. Então, às vezes, até a metade do semestre está entrando aluno na turma. E cada aluno que entra na turma, eu tenho que puxar a turma novamente para o Moodle, tá? Senão aquele aluno não vai estar no Moodle, não vai receber o que eu postar lá no Moodle, tá? Então, eu mando a turma de vocês para o Moodle, às vezes lá na metade do semestre. Até lá vocês vão entrar no Moodle, vocês vão encontrar várias disciplinas de vocês no Moodle, aquelas que os professores já enviaram para o Moodle, constarão lá no Moodle de vocês. Fisiologia 1 não está aqui ainda, será que eu não estou matriculado? Pode estar, é que eu não vou, eu vou demorar ainda para exportar essa turma do diário, né, do meu diário de classe, para o Moodle, até que a turma esteja realmente consolidada. Não, os alunos são esses. Quem tinha que se matricular, se matriculou. Quem não podia se matricular, não se matriculou. Quem chegou depois está aqui, ou seja, está tudo ok. Então tá, agora eu vou mandar essa turma lá para o Moodle, porque ela está consolidada, tá? Mas a gente, na verdade, só vai utilizar mais o Moodle na Fisiologia 1, mais no fim do semestre, para fazer as atividades avaliativas, tá? As atividades avaliativas, eu vou falar mais sobre elas adiante, mais detalhadamente, mas para já matar a curiosidade de alguns, né?
Essas atividades avaliativas, elas serão lá na semana entre o dia 7 e dia 12 de fevereiro, tá? Entre o dia 7 e o dia 12 de fevereiro, vocês farão as atividades avaliativas da Fisiologia 1. Só no final do semestre? Sim, no final do semestre. Por quê? Porque aí nós já teremos, se não todo o conteúdo, grande, a maior parte, quase todo, ou todo o conteúdo já disponível para vocês, tá? Vocês já estarão de posse, digamos assim, de todo o conteúdo e, portanto, estarão prontos para fazer essa atividade avaliativa, tá? Essa é uma razão. A segunda razão é que o semestre, ele não tem, o rede não funciona como um semestre regular. O semestre regular, a gente tem 15 semanas, né? O calendário é programado para que haja, no mínimo, 15 semanas no primeiro e 15 semanas no segundo semestre. O rede não funciona exatamente assim. Existem horários, existem disciplinas que não têm 15 semanas disponíveis, e aí o professor vai usar algum sábado para dar alguma aula extra, horários alternativos, digamos assim. Então, para que a gente não ocupe horários com avaliações, que seria ainda mais problemático, porque nem todos vão ter acesso, né, àquele horário, eu opto por deixar as avaliações lá para o final. Ou seja, tudo que eu penso, tudo que eu pensei ao longo desses últimos 3 semestres, né, de rede, e nesse que está sendo o 4º semestre de rede, é para facilitar a nossa vida, a minha vida e a vida de vocês, para criar o mínimo de problemas possíveis, ou possível, tá? Então, por isso, as atividades avaliativas serão lá na última semana, naquela semana entre 7 e 12 de fevereiro. Serão perguntas que eu colocarei no Moodle, sei lá, 10 perguntas no Moodle, 5 delas referente a uma parte do conteúdo que eu vou considerar que é a primeira parte do semestre, e as outras 5 perguntas lá de 10, né, que eu vou considerar que é referente à segunda parte do semestre, tá? Então, serão perguntas que vocês terão tempo suficiente para responder e me enviarão essas respostas, né? Vocês vão responder essas perguntas que eu farei em um documento no Word, vão salvar lá e vão anexar no Moodle e vão me enviar. E vocês terão um tempo para fazer isso, né? Normalmente eu dou 2, 3 dias, deixo aberto lá o documento no Moodle, 2, 3 dias, para que todo mundo possa ter acesso, tempo suficiente para fazer, para responder essas perguntas, anexar no Moodle e me enviar, tá? Isso tem funcionado bem todos os semestres até agora, tá certo? Então, dessa forma é que será feita a atividade avaliativa. Bom, pessoal, essa foi uma primeira aula, digamos assim, só de apresentação da disciplina, tá? Eu tratei aqui dos principais assuntos, já estamos com 33 minutos. Vamos conversar muito ainda nesse semestre. Qualquer dúvida que tenham ficado após assistirem esse vídeo, me perguntem no WhatsApp ou no e-mail, tá certo? Ficamos por aqui, então. Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.